Meu nome é Walter Farid Júlio, eu sou um dos colaboradores da FEAL e hoje a mim foi solicitado falar um assunto que me dá muita alegria, que são as chamadas ideias inatas. O que são as ideias inatas? São aquelas ideias que muitas vezes elas vêm, afloram, que nós nem compreendemos de onde elas vieram. No nosso processo encarnatório, cada vez que nós escolhemos ou temos a oportunidade de estarmos em um novo vivenciamento, Deus nos deu a possibilidade de que a partir do momento da criação, em cada novo vivenciamento, nós vamos trazer todas aquelas situações de aprendizado de outros vivenciamentos. Quando nós reencarnamos no novo corpo físico, bebezinho que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 344, que nós nascemos para o mundo dos vivos. Então o que acontece? Esse momento nós trazemos lá, naquele espírito, uma grande bagagem. Pode ter uma bagagem muito maior, muito mais avolumada do que uma pessoa que está num corpo físico de 80, 90 anos. Porque ali tem uma experiência gravada naquela alma. Quando nós reencarnamos, aquele espírito que estava na pátria espiritual, na erraticidade, é denominado como alma. Se alguém quiser verificar isto, é só olhar na questão 134 do Livro dos Espíritos. Então, por que às vezes a gente encontra com alguém e tem uma sensação de que aquela pessoa, ela apresenta um aspecto de pessoa conhecida da gente? E muitas vezes, numa sessão mediúnica, tem um médium de pouca escolaridade e ele pode estar passando uma mensagem ali de um espírito que está comunicando através daquele médium que nem sabe escrever, mas de repente ele começa a escrever através daquela mensagem de um espírito que passa uma mensagem muito aclarada, muito sábia. Porém, aí o indivíduo pode dizer o seguinte: mas aquele espírito comunicante é um sábio, mas o médium está fazendo o papel dele, pode ser o médium mecânico. No entanto, o médium, mesmo sendo um de pouca escolaridade, ele tem de maneira inata uma sapiência que ele pode estar filtrando aquela mensagem. Porque mesmo que seja uma comunicação mediúnica, aquele médium tem a sua sabedoria inata. O que é um conhecimento inato? É aquele que é manifestado instintivamente. A mãe, ela tem um sentido inato da maternidade e ela, por si só, ela coloca a sua própria vida do corpo físico em risco para salvar a sua prole de maneira instintiva. Tudo que é inato, que já está gravado na nossa alma, ele vem à tona de maneira instintiva. Então, muitas daqueles aprendizados que nós tivemos em outros vivenciamentos, de repente ele vem aflorar de maneira tranquila. É igual uma pessoa que nunca tocou um instrumento e de repente ele vai pegar aquele instrumento e ele consegue tirar alguns acordes de maneira rápida e totalmente espontânea. Existem alguns personagens que muita tenra idade já sabia até compor. Existe uma colocação de Beethoven, por exemplo, porque ele trazia de maneira inata de outros vivenciamentos aquela sabedoria. Tem também aquelas pessoas que vai pegar um pincel e a tinta lá e começa a pintar com muita sapiência, porque ele pode ter tido em um dos vivenciamentos alguma experiência vivencial que já traz gravado na sua alma aquela experiência. Muitas pessoas até atribuem
que nós possamos estar, algumas religiões acreditam que nós possamos estar nascendo com o nosso HD, com a nossa alma zerada. Nada disso. Cada momento que nós vamos passando pelo processo vivencial encarnatório, nós vamos tendo uma somatória de aprendizado. Jamais nós perderemos esse aprendizado. Cada momento que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo novos aprendizados, novas experiências e vão ficando gravadas de maneira inata em nossa alma. Eu costumo exemplificar de uma maneira bem rápida e prática. As aves têm um instinto inato de preservar a sua prole. O sabiá, ele canta no acasalamento, mas também quando a fêmea está no ninho chocando, o macho fica a 40, 50 metros de distância cantando para despistar os predadores. Essa é uma sabedoria inata já naquela ave. Nós, seres humanos, temos também essa sabedoria inata que nós agimos instintivamente e espontaneamente. Então, muitas pessoas falam assim, poxa vida, como parece até que eu já tinha lido isso, parece até que eu já tinha ouvido, tinha percebido isso, encontrei com aquela pessoa, nossa, foi um sorriso tão espontâneo e belo, parece que era um vivenciamento comigo, parecia que era uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, nunca lembro ter visto. Isso são aquelas pessoas, aqueles espíritos afins, que vai aflorar de uma maneira inata este vivenciamento. Isto Deus nos deu para nos proteger. Em algumas situações, o contrário pode acontecer também, mas nós estamos aqui para reparar essas diversidades. Muitas vezes, numa própria família, vem aqueles espíritos de natureza adversa, mas vem para reconciliar. Então, mas pode e que a certo ponto adquirir um equilíbrio naquele vivenciamento. Se não ocorrer, vamos estar em outros vivenciamentos. Numa das obras de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, tem lá no capítulo 12, no Missionário da Luz, uma menção sobre o reencarne de Segismundo. Então, aquelas ideias inatas que tinha naquele trio, né, na Raquel, no Adelino e no Segismundo, elas tinham sido adormecidas, porque senão aqueles instintos inatos poderiam trazer um transtorno naquele processo evolutivo. Então esta foi a mensagem de hoje, agradeço muito a vocês, um beijo no coração de cada um.